E aí, rapaziada, é, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como foi a minha rotina para ser aprovado em medicina, com um ano de estudo. E antes de começar com minha rotina propriamente dita, eu vou falar um pouco dos princípios que guiavam essa rotina e das ações que esses princípios faziam eu tomar. E eu dividi aqui em três princípios, né, e são eles. A hora de estudar é hora de estudar. Se eu tinha colocado aquele horário para eu estudar, eu deveria estudar. E se eu não fizesse aquilo, era uma derrota, era uma irresponsabilidade comigo mesmo. Eu tratava o estudo como se fosse um trabalho e como se eu não estivesse fazendo aquilo, eu não receberia meu pagamento. Basicamente isso. Descanso é realmente descanso. E isso algumas pessoas não conseguem entender. Elas, em vez de descansar, né, de recarregar ali as energias para começar a estudar novamente, para começar a trabalhar novamente, elas passam a maior parte do tempo deitadas ali com o celular e no Instagram, no TikTok, vendo Reels, vendo Shorts, né, vendo aqueles vídeos do TikTok e realmente elas não descansam, elas não conseguem voltar para os estudos com o foco que elas estavam antes, né? Se tinham foco anteriormente, porque esses hábitos por si próprios já vão defasar ali o seu foco. E o terceiro princípio era, se eu tivesse mais saúde, eu teria mais foco e, consequentemente, mais aprendizado. E essas eram as ações que esses princípios fazia que eu tomasse. É, 3,5 litros de água por dia, no mínimo, era a quantidade que eu tomava. Uma alimentação boa, era na medida do possível. Às vezes eu falhava, óbvio, mas era algo que eu tinha como princípio, né? Jiu-jitsu 3 vezes na semana, me dava mais saúde, me dava mais vigor para estudar e era um escape ali daquela rotina. Eu não usava o celular pela manhã, só para acordar, né? Desligava o despertador e começava a rotina sem usar o celular pela manhã. O meu descanso era de verdade. Quando eu ia descansar na hora do almoço ou qualquer outro horário, eu não ficava com o celular. Ou eu ia ali, ou eu ia. Um tipo de descanso que eu gosto é deitar e ficar olhando pro nada, pensando na vida. Enfim, não sei se a galera consegue fazer isso, mas isso me ajudava bastante e eu realmente descansava. E algumas coisas que eu vou falar aqui antes de dar a minha rotina propriamente dita e que eu acho que você deveria levar em consideração era que eu trabalhava, né? Óbvio, eu trabalhava com internet, então não é a mesma coisa de ser um CLT ou de ser, não sei, empregado de alguém que precisa estar lá e precisa disponibilizar uma maior parte do tempo. Eu só conseguia trabalhar porque era na internet. E aí eu fazia o tempo ali e eu tinha que realizar aquelas demandas. E se dava assim minha rotina. Às 6 horas da manhã eu acordava, todos os dias até domingo. Eu não gosto de acordar tarde, sinto que eu estou perdendo tempo. Né? Só acordo tarde se eu tiver ido dormir muito tarde mesmo e tiver como acordar tarde. Mas enfim, acordei 6 horas e aí eu ia tomar banho, ia comer, fazia meu próprio café, fazia ali ovo, né, e comia com pão e tomava café preto também. Depois eu li um pouquinho e é isso. Aí umas 8 horas eu começava a estudar. Na segunda-feira, eu vou falar aqui minha divisão, na verdade, para vocês. Na segunda-feira, de 8 às 10, eu estudava matemática. E aí como é que eu fazia? Eu tinha essas 2 horas e aí eu dividia em dois blocos de 50 minutos. E entre esses blocos de 50 minutos eu me dava 10 minutos de descanso. Novamente, sem pegar no celular. Nesse descanso eu, sei lá, lavava uma louça, enchia a garrafa de água, dava 10 minutos ali fácil e eu voltava. Depois disso, de 10 às 12, eu fazia da mesma forma a divisão, e aí eu estudava biologia. E aí de 12 às 2 eu tinha meu intervalo, eu ia comer, às vezes eu trabalhava, né, quando eu tinha alguma demanda, não era todo dia que tinha demanda nesse horário, e descansar. Descansava um pouquinho, já voltava. De 2 às 4 eu estudava química, isso na segunda. E aí de 4 às 5 eu estudava sociologia. E de 5 às 6 eu estudava filosofia. De 6 às 8
Eu descansava, trabalhava, assistia alguma coisa. Nesse horário eu já pegava no celular ali. E 8 horas eu ia pro jiu-jitsu, 10 horas eu voltava, né? O jiu-jitsu acabava. E umas 11h30, quando tinha jiu-jitsu, eu já estava dormindo, né? Quando não tinha jiu-jitsu, que era no caso na terça e na quinta, eu dormia mais cedo. Mas deixa eu falar aqui pra vocês agora a rotina da terça. De 8 às 10 física, de 10 às 12 matemática, de 12 às 2 descanso, né? De 2 às 4 biologia, de 6, não, de 4 às 6 linguagens. E aí, de noite, eu fazia às vezes uns exercícios, uma lista geral com os assuntos que eu tinha estudado, via alguma aula de redação, e aí mais ou menos umas 9 horas eu já estava dormindo para acordar às 6 da manhã no outro dia. Às vezes eu acordava até mais cedo, dependendo de se eu estivesse muito cansado ou não. Na quarta, matemática de 8 às 10, biologia de 10 às 12, descanso de 12 às 2, de 2 às 4, química, de 4 às 6, história, e de noite eu ia para o jiu-jitsu. Na quinta, de 8 às 10, química, de 10 às 12, física, descanso de 12 às 2, depois de 2 às 4, matemática, e de 4 às 6, geografia. De noite, novamente, fazia uma lista com os assuntos que eu tinha estudado. E aí, na sexta, eu começava com matemática, de 8 às 10, biologia, de 10 às 12, de 12 às 2 eu descansava, de 2 às 4 eu estava física, de 4 às 5 eu estava inglês, e de 5 às 6 eu estudava linguagens, e à noite eu ia para o jiu-jitsu. No sábado pela manhã, eu fazia um simulado, no sábado à tarde eu não estudava, e aí no domingo, dependendo do horário que eu fosse para a igreja, eu estudava ou pela manhã ou pela tarde. O que é que eu fazia no domingo? Fazia a correção do simulado, e aí a partir dos erros que eu tinha naquele simulado, eu anotava aqueles assuntos, né, que eu tinha errado e o porquê eu tinha errado, e colocava eles nas listas que eu fazia durante a semana, seja na terça, seja na quinta, ou no próprio horário que eu tinha disponibilizado para aquela matéria, porque aqueles horários eu não estudava 2 horas de teoria de matemática. Eu fazia ali 1 hora de teoria e 1 hora de exercícios. E aí eu fazia exercícios tanto do assunto que eu tinha estudado, como também dos assuntos que eu tinha errado no simulado, para ir preenchendo essas lacunas. Então, essa era a minha rotina. Eu acredito que aqueles princípios que eu falei no início do vídeo foi o que me ajudou a seguir essa rotina. Porque não é um horário muito complexo, nem nada de inovador, nem nada do tipo. Mas a minha responsabilidade comigo mesmo, né, a minha responsabilidade com meus pais, né, com minha família, com minha futura família, com minha noiva, era o que fazia que eu seguisse esses horários, né, e não apenas deixasse lá esse cronograma bonito, porque a verdade é que a maioria das pessoas que estudam, elas fazem um cronogramazinho aqui, anota ali o que vai estudar em cada dia, mas o que realmente faz diferença é você, de fato, estudar nesses dias, cumprir esses horários e ter uma escala ali de trabalho mesmo nos seus estudos. Óbvio que existem exceções, tem pessoas que precisam trabalhar, mas eu sei que esse não é o caso da maioria. E, bom, o que falta na realidade para a maioria das pessoas é vergonha na cara. E isso eu tenho de sobra. É isso, galera. Tamo junto. Se tiver alguma dúvida, pode falar comigo aí. É nóis.